Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 5 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, daltonvieira.com, Dalton Vieira Investe. Deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre receberem uma notificação quando a gente tiver algum conteúdo novo aqui, como as nossas salas ao vivo. Todos os dias, 8h45 às 12 horas, mini índice, mini dólar. De 9h45 às 12h45, sala de ações, todos os dias análise de fechamento como essa aqui, radar da semana todos os domingos às 14 horas, e também você tem toda terça-feira, amanhã, às 19 horas, aula gratuita aqui dentro do canal. Então, fique aí devidamente antenado. Nessa análise de fechamento do pregão, um dia que o Ibovespa aí está terminando levemente ali 0,12 por enquanto de alto, está dentro do leilão de fechamento, vou colocar aqui na tela agora. Eu vou falar aqui sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois contrato F25 dos juros, DI, PTR4 em alta de 1%, Vale 3, 0,9%, lembrando os ativos estão dentro do leilão de fechamento agora. Falar das operações, recomendações em CCRL3, SAMB 11, operações em aberta, ALPA 4, VBBR3, KLBN 11, solicitações aqui de análise de vocês, YouTube 4, BBDC 4, BPAC 11, BMGB 4, bastante banco aqui nas análises, CPLE 6, MRFG 3, BBSE 3, Qual 3, WIS 3 e RANI 3. Então, essas análises vocês podem fazer o pedido aqui embaixo para o próximo pregão. Essas solicitações que vocês enviam aqui nos comentários, a gente pega e coloca para um próximo pregão. Eu só tirei aqui TSA4 porque é bem semelhante de TUB4, foi um pedido que foi feito aqui de TSA4. Então, foi a única que eu resolvi aqui tirar da lista que vocês pediram. Então, comenta aqui embaixo, eu vou rodar aqui a vinheta, você já deixa um like, deixa um joinha, enquanto roda aqui a vinheta da análise de fechamento do pregão. Então vamos lá, vamos falar aqui agora do Ibovespa, 0,12 de alta por enquanto, candle de definição, não gerou nenhum sinal de baixa ainda. O primeiro sinal de baixa seria perder a mínima do pregão de hoje, 111.736. Então, por enquanto, seguimos aqui alinhados para cima. Acho que eu não peguei aqui, não coloquei a minha ferramenta que eu troquei aqui a máquina. Vocês podem ver que tem uma diferença aqui na minha transmissão hoje, na análise de fechamento pregão, mas vou usar aqui a ferramenta do Profit para poder aqui fazer alguns desenhos na tela. Beleza, vou deixar aqui um marcador que é mais visível. Enfim, o Ibovespa só gera um sinal um pouco mais de queda, se perder a mínima de hoje, voltando aqui para baixo dessa região, ó, dessa região aqui de topos anteriores. Então, enquanto não fizer isso, segue aqui mais apontando para cima, de poder ter algo maior aqui para cima. Então, o nosso índice é chance maior de poder dar continuidade ao movimento de subida, que pode, enfim, testar resistências mais acima que eu comentei na análise do radar da semana, aqui no domingo. Então, aqui uma resistência 113.691 e o ponto mais alto 114.835. Tem alguns níveis lá que eu cheguei a comentar no radar da semana. Seguindo para os futuros, nós temos aqui no mini índice, o dia de hoje foi lá embaixo, testou essa região aqui anterior, e voltou aqui para cima. Pegando um gráfico de menor periodicidade, como por exemplo o gráfico aqui de 120 minutos, dá para ver que gerou aqui um teste em cima da média, topo anterior, e na sequência conseguiu aqui gerar a formação de um fundo ascendente. Então, por enquanto, apontando mais para cima. Abriu subindo o próximo pregão, foco um pouco maior em buscar a operação aí na ponta compradora em cima do mini índice. Olhando para o gráfico de 60 minutos, ó, dá para ver que está dentro do movimento de subida. Para gerar algo um pouquinho mais relevante, para buscar uma operação mais para a ponta vendedora, de perda de força, ideal é que venha para baixo dessa região aqui, assim, ó. Perca esse patamar aqui, ó, essa região inteira aqui, ó, de suporte, um patamar de suporte aqui por volta em torno ali dos 112.700, região de suporte que, se for perdida, vem aqui para baixo do patamar, fica mais para venda abaixo dessa região
abaixo de 112.700. Enquanto não fizer isso, fica mais para a ponta compradora aí o mini índice. Já no dólar, o dia de hoje, pegar o gráfico diário, o dia de hoje foi mais um dia de queda, e eu tirando aqui a questão do ajuste, ó, o interessante em relação ao dólar é que o dólar tinha esse pivô aqui de alta, ó, esse pivôzão aqui de alta, e um único movimento de queda, ele vem e perde a mínima do fundo aqui anterior, a mínima desse fundo aqui anterior. Então, com essa perda de mínima, o que o dólar sinaliza? Ele sinaliza o final da tendência de alta de curto prazo, ele sinaliza muita força vendedora devolvendo o que levou para subir ali em 4 a 5 pregões, devolveu basicamente em 3 pregões. Então, isso representa muita força vendedora, e se eu pegar o gráfico semanal do dólar, ele mostra ainda um topo lá ao testar a média, testar uma zona de resistência. Então, o caminho mais provável para o dólar, voltando para o gráfico diário, seria não necessariamente já nos próximos pregões, é de perder essa região de suporte. Mas falando de curto prazo, caminho mais provável para o dólar, ele vir perder essa região aqui de suporte, região aqui, ó, essa região aqui inteira de suporte, mais por volta ali dos 900, de 910 a 902. Perder essa região de suporte seria o caminho mais provável para o dólar. Então, esse é o mais provável. Só que aí a gente pega o gráfico de 60 minutos, o que nós temos? Um fundo descendente, a tendência de baixa, aumentando a chance de testar a média móvel 3 períodos, ou mesmo a região de fundo anterior nos 975. Enquanto abriu subindo, dá para olhar para a compra, mas ficar atento na questão do dólar fazer algo assim, ó, dele vir aqui, ó, bate aqui nessa região, como aconteceu aqui, bate aqui nessa região, gera um topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, e aí a gente volta a focar mais na ponta vendedora. Então, se abrir subindo ou abrir ali estável, fica indo um pouco mais para compra, girou topo no gráfico de 30 ou de 60 minutos, a gente foca um pouco mais em operação na ponta vendedor em cima do dólar no próximo pregão. 8h45 da manhã estaremos aqui juntos nesse próximo pregão. Seguindo aqui para outros ativos, DI, contrato F25. Deixa eu pegar o gráfico diário aqui, olha só. Dentro do que já vinha sendo comentado na semana passada e foi abordado também no radar da semana, o caminho mais provável para o DI qual era? De ter algo mais para baixo. O que mudaria aí? Para mudar isso, teria que fazer o quê? Voltar para cima da média móvel exponencial 3 períodos e principalmente para cima dessa máxima aqui. Não fez isso. Então, o caminho mais provável é de baixo. Já foi buscar, já perdeu a região de suporte do gráfico semanal, que está aqui, ó, nesse fundo aqui anterior, nos 11,38, e agora caminhando para esse outro fundo aqui, ó, que é essa região aqui assim, ó, essa região de suporte. É o caminho mais provável para o DI. Ou seja, a gente está falando lá na faixa dos 11,16. 11,16 a 11,08, zona de suporte para o DI nesse momento. Então, enquanto não gerar nada diferente do que temos aqui, caminho mais provável para baixo, lateralizou aqui, depois dessa queda, perdeu essa região, caminho mais provável para baixo. O que muda essa probabilidade de buscar 11,16 a 11,08? Retorno do preço para cima dos 11,52. Enquanto isso não acontecer, seguimos olhando mais para baixo no DI, onde a resistência agora, numa possível recuperação, começa nos 11,42 e o ponto mais relevante é os 11,52. Próximo ativo, PETR4, no dia de hoje, alta de 1,07%, já saiu aqui do leilão, fechou em alta de 1,07%, segue com mínimas ascendentes, possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão passado. Pegar um gráfico aqui de 105 minutos, ó, girou aqui um fundo e está andando. Se botar o stop aqui embaixo, fica mal posicionado. Aqui fica mais interessante, se for colocar um stop de proteção de lucro, para quem está comprado no papel, R$ 27,10 seria o ponto de stop. Segue aí apontando para cima. Entrada aqui nesse nível de preço não me interessaria tanto, a não ser que ela venha a buscar aqui, ó, gera um sinal de baixa, bate em cima dessa região de topos anteriores que ela rompeu, e aí sim gera um sinal de alta na sequência aqui no gráfico diário. Então, essa seria ou um gráfico de 105 minutos também, gerando sinal de alta para cima da região dos 26,80, seria a possibilidade de compra no PETR4. Vale 3, queda hoje de 0,82, mais permanência acima da média móvel exponencial de 3 períodos, e o lado que eu vejo positivo em relação a esse fechamento é que, apesar do sinal de baixo, de engolfo de baixo, é que ela permaneceu acima dessa região aqui de fundo ali para trás, que era uma resistência aqui na frente, e de novo aqui já funciona como suporte. Logo, se a Vale 3, num próximo pregão, conseguir romper os 68,20, maior probabilidade, na minha opinião, desse ativo caminhar aqui para cima, buscando caminhar aqui para cima, ó,
buscando essa região de topos anteriores na faixa dos 71, por volta de R$ 71. Então, esse seria aí o caminho mais provável, caso ela volte no próximo pregão a superar os R$ 68,20. Lógico que melhor se romper a máxima de hoje, 68,48. Mas 68,20 já seria um indício bem positivo. Faz um engolfo de baixo, depois já volta para cima da máxima do candle que foi feito em engolfo de baixo. Isso seria um sinal de fraqueza para cair realmente, bateu no suporte, pegar um gráfico de 105 minutos aqui, ó, gerando um sinalzinho de fundo, né? Se for arriscar qualquer compra aqui no papel, superação da máxima desse candle, stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima. Stop mais curto para você tentar pegar algo lá para a faixa dos R$ 71 em Vale 3. Depois disso, vou falar de CCRO3, ativo que recomendamos compra aí no pregão de hoje, Kaique recomendou compra no papel. Até abordei no meu vídeo lá do Instagram, falando no meu perfil da Dalton Vieira, falando sobre esse ativo de possibilidade de buscar compra, gerando sinal de fundo ali no prazo menor, por exemplo, gráfico de 105 minutos, gerou o sinal de fundo. Vamos ver se ela consegue dar sequência aí a esse movimento de subida depois desse rompimento aqui do gráfico diário. Todos os dados em relação a essa operação, os dados, o ponto de entrada, o stop, o objetivo, quantos por cento do seu capital alocar, está dentro do aplicativo DV Invest, tá? app.dvinvest.com.br, ou você acessa a loja da Apple, a loja do Google e pesquisa por DV Invest para instalar aí no seu celular e receber essas notificações das recomendações que a gente envia no decorrer da semana em termos de swing trade, além das carteiras recomendadas. Falando aqui agora de SAMB 11, também recomendação de compra, algo semelhante que eu tinha comentado já também no vídeo lá do Instagram, lá no meu perfil no Instagram. Então acessa lá, comenta lá a respeito do vídeo. Ativo fechou em alto 0,2%. Recomendamos uma compra em cima desse ativo. Stop, objetivo, quantos por cento alocar, qual o risco dessa operação, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Lembrando que a entrada nesse ativo, vou colocar até um gráfico de 2 dias, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender essa entrada. Ó. Movimento forte de subida, correção, fundo no gráfico de 2 dias. 2 dias, cada barra dessa aqui representam 2 pregões. Então, gerou um sinal de fundo bem relevante nos 2 últimos pregões. Então, tentando pegar aqui a continuidade de movimento de subida para o rompimento aqui de R$ 30,59 em SAMB 11. O outro ativo a ser falado são ativos que a gente tem posição já comprada. Alpa 4, posição aí que seguimos dentro de uma posição comprada no papel. Tá? Então, em relação a Alpa 4, não tem mudança por enquanto em relação ao stop da operação. Qualquer mudança que a gente faz de stop ou de objetivo, você recebe isso no seu aplicativo, uma notificação aí no seu celular. E nós temos também aqui VBBR3, que fechou hoje em queda. Essa queda VBBR3 tem um stop já reposicionado nessa ação, não saímos mais perdendo dessa ação. No ponto desse stop também está dentro lá do aplicativo, onde a gente reposicionou o stop dessa operação. Por enquanto, um topinho descendente. O que eu falei da VBBR3 também no radar da semana? Falei sobre esse ativo no radar da semana, que se esse ativo gerar aqui, vou até colocar aqui agora uma canetinha um pouquinho mais fina, se esse ativo gerar algo aqui assim, depois gerar um sinal de alta, aí fica mais para compra. Tá? Se fizer isso, né? Se gerar esse movimento para baixo no gráfico diário e gerar sinal de alta, fica mais para compra. Se gerar no gráfico 105 minutos também, alguma sinalização aqui assim, ó, de vem aqui para baixo e depois gera um sinal de subida também, possibilidade de abrir compra nessa ação. Tá? Então seriam aí as alternativas que eu vejo nesse papel em termos de buscar uma entrada. Quanto mais abaixo, quanto mais na média vier aqui, mais interessante para essa compra de swing trade nesse ativo. Só para avisar vocês que o stop de proteção que a gente colocou está bem mais abaixo do que foi esse valor aqui. Então, estamos dando espaço para o ativo ver se ele resolve dar uma andada. Qualquer mudança que venha a ser feita nesse stop de proteção, você vai receber aí no seu aplicativo. O outro ativo a ser comentado, a KLBN11, que seguimos na ponta compradora, compra aqui desse fundo aqui, stop também já devidamente posicionado, comentado na sexta-feira. Superação aqui dessas duas máximas, 21,49, ambas em 21,49, reforça a chance de subida. Pegando o gráfico de 105 minutos, dá para perceber aqui que seria um pivôzinho de alta se ela conseguir romper os R$ 21,49. Então, ativo aí que a gente está posicionado na compra, nenhuma mudança por enquanto. Próximos ativos são ativos que vocês solicitaram análise, começando aqui por Itube 4. Itube 4, no dia de hoje, ela apresentou aqui uma alta de 0,22%, foi lá embaixo, gerar um topo descendente, está aqui na zona de resistência. Essa zona de resistência é isso aqui que eu quero mencionar, ó, deixa eu só marcar aqui, ó, essa região aqui é uma região importante de resistência, dá para perceber que aqui
respeitou, ou seja, oscila acima, mas fecha aqui nesse ponto, o maior fechamento foi aqui. Então, é um nível de resistência para YouTube 4. Mas, com esse sinal aqui, foi lá embaixo, volta aqui a superar essa máxima, aumenta a probabilidade de continuar o movimento de subida. Resistência, então, por volta dos R$ 27,25. Esse é o ponto. Quem está comprado nesse ativo já tem a opção de jogar o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, ou deixa mesmo aqui mais bem posicionado abaixo do fechamento da quinta-feira, que seria abaixo dos 26,70, que é um gap de corpo, né? Fechou aqui e abriu já aqui nesse ponto, ou seja, um gap ali de 30 centavos. Então, o fechamento completo do gap seria justamente nos 27, nos R$ 26,70. Então, bota o stop em 26,69, estaria um stop bem posicionado em TUB 4, na minha opinião, para a operação de swing trade. Depois disso, lembrando que TUB 4, em termos de tendência, ela está indefinida no gráfico diário, mas mantém um viés mais positivo pelo semanal, lateralizando em cima de uma resistência que foi rompida. Ó. Lateralizando em cima de uma resistência que foi rompida. Então, fica uma expectativa de poder seguir aqui para cima. Tá? Beleza, então agora falando de BBDC4, outro banco, nós temos aqui o BBDC4 parando em cima desse suporte, gerando um fundo no mesmo nível do fundo anterior, ganhando força aqui para cima, alta hoje de 1,8%, também sem nenhum sinal de baixo no gráfico semanal, então continua apontando para cima. Se eu tivesse posicionado nesse ativo, a gente não tem posição aberta, mas se tivesse posicionado no papel, em termos de swing trade, colocaria o stop em R$ 15,96, abaixo da mínima, 15,95, abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. E se tivesse posicionado em termos de gráfico semanal, deixaria o stop abaixo da mínima do último fundo ascendente do diário, que ficaria nos R$ 15,48, mais bem posicionado. Ativo dentro de uma tendência indefinida, mas com viés de alta. Tendência indefinida no gráfico diário por conta dessa lateralização. Tá? Conta aqui dessa lateralização, ela ficou aqui ó, enrolado. Então, se ela romper tudo para cima, ela retoma essa tendência de alta de curto prazo no papel. O viés continua sendo de alta para BBDC4. Depois de BBDC4, BPAC 11, tendência de alta no gráfico diário, dá para perceber bem aqui pelos últimos movimentos, ó, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, topos e fundos aqui ascendentes, e gerou um pivô de alta na sexta e está se sustentando acima, perdeu a mínima do candle da sexta, mas voltou para cima ali da máxima, fechou até positivo hoje, 0,64%. Quem tiver posicionado tem duas opções de stop. Abaixo da mínima de hoje, 25,74, quem tiver posicionado no curto prazo, ou abaixo do gap, abaixo dos 27,46, deixaria em R$ 27,45. São as duas opções, um stop mais curto e outro mais acima. Onde é que essa ação pode testar ainda no único movimento de alta no semanal? Aquela região de resistência que desse topo no semanal, lá nos R$ 29,00, número redondo. Ou seja, esse papel ainda pode buscar os R$ 29,00, número redondo, que seria um nível de resistência extremamente importante para essa ação, e principalmente considerando todo esse movimento de subida aqui do gráfico semanal. Depois de BPAC 11, BMGB4, que tem um movimento muito forte para cima, a tendência de alta no curto prazo. Quem está de fora, entrar comprando nesse nível de preço, eu não entraria, principalmente se for de swing trade, for para swing trade a operação. Mas o fato é que é algo positivo que está acontecendo, olhando para o gráfico mensal, ela está voltando para cima da média e para cima da zona de resistência importante. Vamos ver se ela consegue fazer isso até o fechamento desse mês. O mês ainda está no início, na faixa dos 2,35. Se você observar aqui, ó, essa região era uma região importante de suporte que virou uma resistência muito forte aqui na frente, ó, muito forte. Então é o ponto que se encontra agora. Como é que está batendo nesse ponto? Com um movimento longo de subida pelo gráfico semanal. Tá? Um movimento bem longo aqui de subida pelo gráfico semanal. Então, nesse momento aí, um ativo que me chamaria mais atenção para buscar compra de swing trade, se tiver alguma correção no gráfico diário, se tivesse posicionado stop abaixo da mínima de hoje, 2,31, e se fizer um novo movimento de queda ou lateral como foi esse aqui, aí busca uma entrada de rompimento ou de fundo ascendente, alguma sinalização de alta após uma correção do preço do gráfico diário. Após isso, vou falar de CPLA6, que está dentro de uma tendência de baixa, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, e para gerar algum indício de força por parte dos compradores, precisa retornar para cima desse nível de preço. Que nível de preço é esse? É uma região aqui na faixa dos R$ 7,54, por volta de 7,54, 7,56, e essa máxima desse candle que foi quem perdeu o suporte ali, 7,59. Então, de 7,54 a 7,59 é a principal zona de resistência que esse ativo tem
peço desculpas, que tem pela frente. Fechamento acima dessa região com nova máxima no pregão seguinte aumenta a probabilidade de poder anular a tendência de baixa. Para anular realmente, até dar um indício de reversão da tendência, precisa oscilar acima dos 7,82. Tá? Então, por enquanto, ainda não encaixaria para mim uma operação de compra no papel. Se por acaso esse ativo ainda ficar aqui um pouco mais enrolado aqui, ó, ficar aqui assim, ó, enrolado aqui assim, nesse nível de preço e gerar algum sinalzinho de baixa, perdendo aqui a mínima do que no anterior, aí eu ficaria mais interessado em buscar a operação aqui de venda em cima de CPLA6. Tá? Seguindo aqui para falar agora de Marfrig MFG3, que está dentro de um movimento bem lateral. Vamos ver se agora se sustenta acima dessa região aqui, ó, de toda essa região aqui, esse patamar, que já fez isso uma vez aqui, mas voltou rapidinho para baixo. Então, por enquanto, o papel ainda não entraria comprando no nível de preço que se encontra. Eu ficaria interessado em buscar, em planejar compra através de sinalizações de alta, seja um pivô, seja um fundo ascendente no gráfico diário acima dos 6,80 em MFG3. A tendência está indefinida pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal ganha força, até pelo gráfico mensal ganha um pouco mais de força se romper a máxima desse grande candle de baixo aqui, ó, R$ 7,11. Tá? Então, por enquanto, eu não faria nada em relação a esse ativo. Em termos de, e se tivesse posicionado, né, depois de um movimento de subida, ou deixaria o stop abaixo da mínima da sexta, em 6,52, ou abaixo da mínima do pregão de hoje, 6,63, com uma questão de gerar um topo no nível de resistência lá do 6,80. BB Seguridade, tendência aí ficou indefinida, vindo a tendência de baixa, a tendência ficou indefinida porque gerou esse fundo aqui, ó, na mesma região aqui de fundo anterior, ó, gerou esse fundo aqui, e dentro desse fundo que foi proporcionado, se ficar aqui um pouquinho mais tempo enrolado, mais uns 2 pregões ou 3 pregões aqui sem ganhar força para cima, topo descendente em cima da média, ficaria mais para buscar a operação de venda nesse ativo. Lembrando que a gente fez uma venda aqui, ó, na perda da mínima desse candle, buscamos aqui um objetivo aqui em cima desse nível de suporte. Estamos de fora do papel para buscar compra somente se voltar aí para cima dos 32, ou, sendo bem agressivo, comprar aqui agora e botar o stop abaixo dessa mínima. É um risco um pouquinho maior em cima desse papel. Ainda tem uma expectativa de poder vir a perder essa mínima aqui. Ó. O caminho mais provável seria perder os 30,29. Então, por esse motivo, dependendo do que acontecer um pouquinho mais para cima, interessaria para a venda de swing trade em BB Seguridade. Qual 3 ativo que também foi abordado aí no radar da semana, veio aqui e rompeu tudo para cima. Aí agora gera uma correção. Se ocorrer aqui no gráfico diário um sinal de fundo, daria para buscar a operação de compra. No gráfico 105 minutos, já gerou um sinal de fundo. Seria uma alternativa de entrada com stop mais curto aqui na qual 3. Essa é a alternativa, arriscando um pouquinho mais, mas um com stop pelo menos mais curto. Se resolver subir, lá para a máxima, 9,7% a 10% de subida, e aqui um stop de 2%. Então é a alternativa que teria aí de fazer um stop, botar um stop até abaixo dos 4,57, para tentar pegar algo para cima. Se ela romper a máxima de hoje, reforça um pouco mais a chance de caminhar aí para cima, por enquanto respeitando a zona de resistência de 4,77 a 4,82. Ponto positivo, gráfico semanal, depois dessa forte recuperação, se sustentando já acima da média. Mais ainda, olhando aqui o semanal, com carinho, ó, ainda respeitando aqui, ó, essa região aqui, ó, desse fundo aqui anterior, essa região. Região essa na faixa dos 4,78 até os R$5, número redondo, zona de resistência para esse papel. WIS 3, lembrando só da qual 3, a tendência do gráfico diário ainda é de alta, ela só muda se voltar para baixo dos 4,35. WIS 3, ação dentro de um movimento de alta no diário, ganhou, ele gerou um sinal de fundo, hoje ameaçou voltar para baixo da média, se sustentou. Olhando para o semanal também ali, fazendo uma correçãozinha mais fraca, o que aumenta a probabilidade de poder ter algo mais para cima, uma expectativa de poder ali caminhar para uma região ali na faixa dos R$6,40. Quem está comprado deixa o stop abaixo dessa mínima aqui em 5,69, aqui abaixo dessa mínima aqui em 5,69, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Resistências em torno dos 6 pila, número redondo, depois disso tem R$6,10 até 6,15. R$6 número redondo, 6,10 a 6,15, os desafios principais para o WIS 3. Então, essa ação rompendo a máxima de hoje já reforça um pouco mais a chance de subida
do preço desse ativo, caminhando ali para esses dois topos anteriores aqui. E Honey 3, que está dentro, olhando para um prazo maior, gráfico mensal, está dentro de uma tendência de alta, que perdeu um pouco de força no mês passado ao testar essa resistência aqui, resistência na faixa dos 8,85, perdeu a mínima do que no anterior. Então, dentro do que aconteceu aqui para essa ação, olhando para o semanal, com uma bagunça aqui o gráfico semanal, né? Candle de força e volta aqui embaixo, supera essa máxima, em cima dessa zona de resistência aqui, ó, respeitando essa zona de resistência. Então, ainda bem travado aqui o papel, é um ativo que eu não me interessaria muito em termos de posição, apesar da tendência ainda ser uma tendência de alta no curto a médio prazo. Gráfico diário, voltando para o gráfico diário, foi lá embaixo e gerou esse candle de alta. Qual a alternativa? Vou entrar comprando aqui, tentar pegar a continuidade de movimento de subida. Compra aqui agora e bota stop abaixo da mínima do pregão sexta-feira. Então, ou seja, arriscaria aqui, por exemplo, 1,8% para tentar pegar pelo menos aqui, ó, quase que duas vezes aqui o risco da operação aqui para esse topo. É a alternativa que teria para entrar comprando esse ativo. Quiser colocar um stop mais bem protegido lá abaixo da mínima, aí sim teria que exigir para ela romper, para ter uma boa relação com o retorno, ela romper essa zona de resistência aqui. Então o stop ficar em 8,24 para um objetivo para cima dos R$9, que é essa máxima que é 8,98. É isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se, se ela foi útil para você de alguma forma em termos de leitura dos ativos, leitura do cenário do Ibovespa, da nossa bolsa, ou mesmo em termos de aprendizado, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais a sua valiosíssima audiência aqui diariamente com a gente. Um grande abraço e até o próximo pregão.